Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra do Domenico De Masi, do mesmo autor do best-seller O Ócio Criativo, que é O Mundo Ainda é Jovem, conversa sobre o futuro próximo com Maria Serena Palieri, da editora Vestígio. Essa obra aqui, ó. Leitura obrigatória para quem deseja fazer um extenso e agradável voo de horizonte pela cultura universal. O Mundo Ainda é Jovem é uma aula magna deliciosa de um dos mais completos sociólogos da atualidade, segundo Roberto Dávila, que é jornalista, né? Vivemos no melhor dos mundos que já existiram. Ainda assim, nos vemos desorientados diante de um futuro cada vez mais desprovido de modelos de referência. Esta obra reúne 10 conversas para compreender em que ponto do percurso nos encontramos para escolher a meta, para identificar a rota. 2 décadas depois do best-seller O Ócio Criativo, Domenico De Masi, mais uma vez em diálogo com Maria Serena Palieri, apresenta em seu novo livro um retrato do nosso tempo, um quadro realista e carregado de esperança. Vivemos no melhor dos mundos que já existiram até agora. Contudo, nos encontramos desorientados diante de um futuro cada vez mais desprovido de modelos de referência, tendo como ponto de partida o senso de desorientação que caracteriza a nossa sociedade. O Mundo Ainda é Jovem aborda temas centrais para o homem contemporâneo, como longevidade, trabalho e engajamento, conceitos mais próprios da psicologia, como medo e felicidade, ou de natureza sociológica, como classe e gênero. Nessas páginas, Domenico De Masi empreende uma jornada, um caminho marcado por 10 pontos críticos, 10 conversas para que possamos entender onde estamos, escolher o destino e traçar a rota capaz de transformar nossa visão tímida de navegação em um projeto consciente de felicidade. O Domenico De Masi é professor emérito de Sociologia do Trabalho na Universidade La Sapienza de Roma e já foi diretor da Faculdade de Ciências da Comunicação da mesma instituição. Ele desenvolve atividades de consultoria para organizações públicas e privadas e realiza conferências em nível internacional. É autor de diversas publicações relacionadas sobretudo à sociedade pós-industrial, à sociologia do trabalho e à criatividade. Além do best-seller O Ócio Criativo, da editora Sextante 2000, publicou O Futuro Chegou, Modelos de Vida para uma Sociedade Desorientada, da Casa da Palavra, de 2013, e Alfabeto da Sociedade Desorientada, da Objetiva, 2017, e Uma Simples Revolução, Trabalho, Ócio, Criatividade, Novos Rumos para uma Sociedade Perdida, da Sextante, de 2019. Maria Serena Palieri foi correspondente redatora-chefe adjunta do jornal La Unità, escreveu para a revista L'Espresso e realizou programas para a RAI Educacional. Né? Isso é um pouquinho dessa obra, né? Vamos lá, apresentação, a introdução. Apresentação do Roberto Dávila. Em mais de 4 décadas entrevistando e conhecendo personalidades em todo o mundo, aprendi que nem sempre um grande artista ou intelectual renomado é uma pessoa admirável. Domenico De Masi, com quem convive há mais de 20 anos, é daquelas pessoas peculiares que somam as 2 características. Mimo, como é conhecido pelos seus amigos, fez de sua extensa e importante obra um estilo de vida e posso afirmar que, entre os grandes que conheci na minha longa trajetória profissional e pessoal, ele é dos maiores. Oscar Niemeyer, um de seus queridos amigos, dizia que encontrá-lo era sempre uma imensa alegria. O De Masi é o homem mais feliz que eu conheci. O sociólogo de formação, Mimo é muito mais do que um formulador e um estudioso das teorias do comportamento de países e povos. Ele é um filósofo que transita entre os livros, as pessoas e a vida com a mesma paixão e profundidade intelectual. Dono de uma memória invejável e de uma cultura enciclopédica, esse pensador original mantém o espírito livre e crítico, enquanto nos ensina a melhor compreender o mundo e a viver nele com mais alegria, embalados pelos mistérios da existência. Há 25 anos, desde que descreveu o ócio criativo como uma maneira inteligente de trabalhar e ao mesmo tempo se divertir, ele nos ensina, na prática e na teoria, que a ética e o humanismo são os verdadeiros predicados que moldam o ser humano melhor. Como ensinar a falar em ética se não a praticamos no nosso dia a dia? Conviver com De Masi, professor por excelência, é aprender com seus exemplos de dignidade e elegância de espírito, nos ensinando seja música clássica, civilização grega, seja o Império Romano, passando pela Idade Média, pelos iluministas. Domênico sempre busca nos valores humanos a razão principal do homem na história. Sempre à frente do seu tempo e com mais de 80 anos, ele é a própria definição de Marc Chagall quando chegou aos 90. Um menino de uma certa idade. O seu otimismo da razão, descrito neste livro, é ainda maior do que a desorientação. Maneira criativa como ele explica esta época de profundas e ao mesmo tempo efêmeras mudanças em que vivemos.
Extremamente atual este livro, uma releitura de suas observações sobre política, filosofia, história e economia, é uma forma instigante e original de tentar compreender o mundo fluido em que vivemos. Ao mesmo tempo que nos lembra que a maior parte dos tabus está sendo varrida, nos mostra também que a democracia, como conhecemos, está em risco, numa época que a política dá lugar às finanças e os líderes se transformam em meros administradores dos interesses dos poucos grupos que dominam a economia mundial. Demasi questiona ainda os benefícios da tecnologia. Foi-nos prometido um mundo mais transparente e igualitário, mas agora nos deparamos com a complexidade controlada por imensos e poucos atores de um mundo interconectado. Leitura obrigatória para quem quiser fazer um extenso e agradável voo de horizonte pela cultura universal. O mundo ainda é jovem, uma aula magna, deliciosa, desde que é considerado pelos seus pares um dos mais completos sociólogos da atualidade. Leia e releia este livro muitas vezes. Além de aprender muito, você vai se tornar também uma pessoa melhor. Introdução, Maria Serena Palieri, O Mundo Ainda é Jovem, segundo é um trecho, na verdade, uma citação de Jean Baptiste Vico. Em seu instigante livro sobre grupos criativos, A Emoção e a Regra, o Domenico De Masi recorre ao trecho inicial da autobiografia de Stefan Zweig, O Mundo de Ontem, para evocar o mundo no qual floresceu o trabalho de Michel Tonnet, o mestre do design. Mais especificamente, as palavras com as quais o grande escritor austríaco descreve, em 1941, a Áustria Felix. Áustria Felix, forma simplificada de Bela Gira Ali, to Felix Austria Nubi, que significa literalmente que outros façam a guerra, tu, feliz Áustria, casa-te. A frase era o lema da Casa de Habsburgo, que usava a política matrimonial em vez da guerra, como ferramenta para expandir o seu poder. Tempos depois, a expressão passou a ser associada ao feliz modo de ser dos cidadãos chamados de velhos austríacos. De onde ele próprio fora projetado para uma paisagem nova e feroz, instável e precária, varrida pela Primeira Guerra Mundial. Judeu, refugiado no Brasil, morreria suicida no ano seguinte. Aqui está a página, ao tentar encontrar uma definição prática para o tempo antes da Primeira Guerra Mundial, no qual me criei, espero acertar dizendo: foi a época áurea da segurança. Prossegue Zweig. Tudo na nossa monarquia austríaca, quase milenar, parecia estar fundamentado na perenidade, e o próprio Estado parecia ser o avalista supremo dessa estabilidade. Os direitos que concediam aos seus cidadãos eram assegurados por escrito pelo parlamento, a representação livremente eleita pelo povo, e cada dever era delimitado com precisão. Nossa moeda, a coroa austríaca, circulava na forma de brilhantes peças de ouro, avalizando assim sua imutabilidade. Cada um sabia o que possuía e o quanto tinha direito, e a quanto tinha direito, o que era permitido ou proibido. Tudo tinha sua norma, medida e peso bem determinados. Quem possuísse uma fortuna podia calcular exatamente quanto receberia por ano em forma de juros. O funcionário e o oficial, por sua vez, podiam confiar que encontrariam no calendário o ano em que seriam promovidos ou aposentados. Cada família tinha seu orçamento fixo, sabia de quanto precisaria para morar e para comer, para viajar no verão e para sua vida social. Além disso, invariavelmente, uma pequena quantia era reservada para imprevistos, para doenças e para o médico. Quem possuía uma casa considerava um porto seguro para os filhos e netos. A casa e o negócio passavam de uma geração para a seguinte, enquanto a criança ainda estava no berço. Já se depositava uma primeira contribuição para a sua vida num cofrinho ou no banco, uma pequena reserva para o futuro. Um pouquinho dessa obra, O Mundo Ainda é Jovem, conversa sobre o futuro próximo com Maria Serena Palieri, essa obra do Domenico De Masi. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike, se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer os 474 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que por conta de um conteúdo outro passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.